bem-vindos ao resumo do dia. O resumo do dia de hoje tem um convidado especial que está falando com a gente direto lá de Curitiba, de Curitiba, no Brasil, mas ele tem uma longa experiência na Europa e mais especificamente na Polônia. Vamos falar com ele também daqui a pouco. Muito boa noite, Ulisses Jarociński. Muito obrigada, viu, por participar do programa. Boa noite, é um prazer. E com a gente também, como quase sempre, está por aqui, Renê Vilela, que vai nos ajudar nessa entrevista. Muito boa noite, Renê, tudo certo? Boa noite, Patrícia. Boa noite ao meu amigo Ulisses. Muito bacana. Gente, Ulisses, eu falei certo o seu nome, né? É Jarociński. Já já eu vou colocar aqui o seu blog. Falei corretamente a pronúncia? Da segunda vez, sim. Jarociński. Isso. Ulisses Jarociński, você fala de Curitiba, certo? Exatamente. Mas tem uma longa experiência na Polônia. Foram 10 anos como correspondente, como jornalista. O Ulisses também é escritor e professor. E ele vai falar com a gente hoje sobre esse conflito horroroso que está apavorando o mundo e deixando todo mundo, acredito eu, muito triste. Eu hoje estava triste mesmo ao ver uma foto de bebezinhos que perderam os pais e estão ali sendo cuidados num porão. Uma coisa assim pavorosa que realmente eu acho que ninguém acreditou que a gente veria de novo em 2022, uma guerra por território, dessa forma tão sangrenta, não mais uma guerra diplomática ou política, mas sim uma guerra de mortos. Realmente uma coisa pavorosa. Em 94, 95, 96, eu ainda vivia na Alemanha e estava acontecendo o conflito da Bósnia, antiga Iugoslávia. E eu lembro de ter pensado, olha, deve ter sido a última vez na minha encarnação que eu vou ver uma guerra dessa forma. E vejam aí, está acontecendo novamente. Então, vamos lá. Ulisses, começando com você, a sua primeira impressão, assim, resumidamente, para depois a gente ir esmiuçando o assunto, a sua primeira impressão dessa guerra. Por quê? Bem, eu acho que ela não começou agora nesse dia 24 de fevereiro. Ela começou bem antes. Um primeiro momento mais próximo seria 2006, quando Putin esteve em Munique e disse que não queria armas apontadas para a Rússia. Voltando um pouco antes, em 1991, acaba a União Soviética, se desmantela. Voltando um pouco antes, em 45, 46, a Polônia perde metade do seu território, mesmo sendo a grande vítima da guerra, para os rutenos, hoje chamados de ucranianos. Ela já tinha perdido grande parte do seu território em 1922, quando da criação da República Socialista Soviética da Ucrânia. Até então, esse povo era chamado de ruteno, há 1000 anos, e sempre viveram nas terras da Polônia. Então, o que está acontecendo agora, de forma bastante resumida, Putin cansou de alertar o Ocidente. Não apontem armas para mim. Então, ele é a segunda maior potência armada do mundo, resolveu fazer valer a sua palavra. Não me ataquem, porque senão eu ataco também. E é isso que eu vejo nesse momento. Um povo sofrendo por questões políticas. E eu não diria nem econômicas, diria políticas mesmo, domínio do mundo, né, dos senhores da guerra. Então, o que eu tenho tentado esclarecer é justamente essa história, né, da qual eu tenho conhecimento e posso falar. Né? Essas questões que envolvem distribuição de armamento para uma população que não sabe nem atirar tomate no outro, é bastante grave. Né? Então, eu só gostaria nessa minha abertura, de dizer que eu estou com o povo ucraniano. Eu tenho parentes aqui no Brasil que têm sangue polaco e ucraniano. E tenho lá na Polônia parentes que eu descobri nesse período grande que estive lá, no sul da Polônia, os Jarociński, que antes de 1946 viviam no que hoje é Lviv, e tiveram que sair com a roupa do corpo, perdendo as suas propriedades, tudo o que tinham, e sendo jogados na zona rural de Bielsko-Biała, que é uma cidade que faz fronteira com a Eslováquia.
nunca mais eles recuperaram tudo que tinham, onde hoje é a Ucrânia, onde hoje é Lviv, mas que sempre foi para a Polônia, Lvów. Então eu tenho esse sentimento também familiar que me toca profundamente. Você, antes de abrir para a próxima pergunta que vai ser feita pelo René, só queria fazer uma perguntinha rápida. Você morou 10 anos na Polônia, estudou lá, trabalhou lá, é de família polonesa. Eu morei na Alemanha muitos anos também, e na Europa quase 15 anos, em alguns países, na Inglaterra, em Portugal, mas na Alemanha se sente isso mais. Eu queria saber se na Polônia também se sentia isso nos anos que você morou lá. Um medo, um certo até pavor de quem conheceu aqueles países dominados pela Rússia, de que essa situação voltasse. Eu conheci muita gente da antiga Alemanha Oriental e eles demonstravam perfeito pavor de voltar a viver sob o domínio russo. Durante os seus 10 anos na Polônia, você também sentia e ouvia isso das pessoas? Antes desses 10 anos, eu estive 2 vezes na Polônia, então eu vou à Polônia desde 95, e depois desses 10 anos voltei mais 4 vezes. Né? E o que eu senti sempre, nesse período todo lá, e sempre indagava as pessoas, mas destruíram Varsóvia. E vocês parece que amam os alemães e odeiam os russos. Eu não consigo entender isso. Os russos libertaram vocês. E a resposta que eu sempre ouvia era: os russos são nossos inimigos milenares. É a mesma coisa na Alemanha. Engraçado isso, né? É um sentimento de pavor de voltar a ser dominado pelos russos, que é o que a gente sente na Ucrânia. Mesmo com todas essas desgraças que estão acontecendo lá, essas temeridades, a gente comentava no nosso grupo de jornalistas hoje à tarde, que não vi, pelo menos eu não vi, nenhuma manifestação de ucranianos pedindo para Zelensky ceder. É realmente um horror que eles têm de voltar a ser dominados pela Rússia. René, uma pergunta, então, a sua primeira pergunta aqui para o Ulisses, por favor. Pois é, Ulisses, a Polônia está recebendo 1.800.000 refugiados ucranianos. A pergunta é, a economia da Polônia suporta essa demanda tão grande de pessoas? Deixa eu fazer 2 correções aí. Pelas informações que eu mantenho contatos diários com gente lá da Polônia, sejam eles polacos, sejam eles brasileiros, sejam eles ucranianos. Logo no começo, que eu cheguei lá para esse período de 10 anos, eu fiz o curso de idioma, né, e cultura polaca, e tive muitos amigos, colegas de turma da Ucrânia. Uma delas é a Marta Zborowska, que depois do curso voltou lá para Ivano-Frankivsk, casou-se, e teve filho, separou do marido, procurava emprego, não encontrava e foi morar aonde? Na Polônia. Então ela está há algum tempo em Wrocław, que é o oeste da Polônia, né? E de lá, dias atrás, uma daquelas nossas colegas daquele curso, também ucraniana, mas que migrou para os Estados Unidos, chamou-a e ela estava em Varsóvia, vindo dos Estados Unidos com muitos remédios para serem levados para a Ucrânia e não sabia como. Então a Marta saiu de Wrocław, de trem, foi até Varsóvia e lá embarcaram num avião pequeno e foram até Lvów entregar estes medicamentos. Na volta, via Varsóvia até Wrocław, quando ela desembarca na estação ferroviária de Wrocław, tinha mudado completamente o cenário daquela estação, porque quando ela embarcou para Varsóvia, era uma estação normal, com gente indo e vindo. Quando ela voltou 2 dias depois, estava muito cheio de gente. Eram ucranianos recém-chegados que estavam dormindo em colchões por todos os cantos da estação ferroviária. Então, o que me dizem esses amigos, esses familiares, é que já passou de 2 milhões. 2 milhões, não 1 milhão, mais de 2 milhões. E lembrando que antes do conflito aí, da invasão, já moravam na Polônia, a exemplo da Marta,
3 milhões de ucranianos. Então, certamente, esses 3 milhões foram os primeiros a receber em suas residências os seus compatriotas. E isso se expandiu para outras residências de polacos mesmo. A Marta é um exemplo disso, porque ela me manda informações o dia inteiro, que ela está querendo apartamento para ser cedido, que ela quer quarto, que ela quer colchões, porque não para de chegar gente. E o mais, e o mais interessante, né, sobre a economia é que desde 2008, olhe bem, o início do conflito na Geórgia também foi em 2008. Desde 2008, os únicos 2 países que têm crescimento econômico positivo, sem ter nenhuma debacle, é a China e a Polônia. A União Europeia reergueu a Polônia. A economia da Polônia, mesmo não tendo aderido ao euro, é uma economia forte na região. Então, por enquanto, eu não sinto assim, pelas informações que me chegam de lá, que esteja a perigo para sustentar tanta gente que chega. Lembrando que a Polônia tem 38 milhões de habitantes, mais os 3 milhões que já viviam lá e mais 2 milhões que chegaram e que provavelmente vai chegar mais, né? A coisa pode se complicar. As prefeituras das principais cidades, só concluindo, Renê, Cracóvia, que é a segunda maior cidade da Polônia, já não tem como abrigar tantas pessoas chegando. Em sua grande maioria, mulheres, jovens e crianças. Não tem aonde pôr mais os hotéis, inclusive, casas de estudante, né? Porque é uma tradição. 2 países que têm tradição de casa de estudante é a Espanha e a Polônia, e também a Alemanha, né? São países que os estudantes moram em casas de estudantes, os estudantes universitários. Lá em Cracóvia, as principais casas de estudante, mais de 15, já estão tomadas por esses imigrantes, que eu não gostaria de chamar de refugiados, né? Porque dá a impressão, né, de que eles estão voltando a fugir. Não me parece que seja isso, né? Eles estão fugindo da guerra. A palavra simples é essa, né? E eles também. A situação de quem não, né, dos bebezinhos que não tem para onde ir, não tem paz. Esses bebezinhos foi a imagem do dia para mim. Uhum. Eu sempre escolho uma imagem assim que me chama mais a atenção em relação a esse conflito. E não é um conflito, é uma guerra mesmo. E essa foi a imagem do dia. Esses bebezinhos perderam os pais e essas enfermeiras ali deram entrevistas dizendo que elas estão há dias sem sair desse porão. Elas não conseguem nem ver os próprios filhos, porque se largar esses bebezinhos lá, eles vão morrer. Uhum. Eu vou deixar essa imagem aqui enquanto a gente comenta. Boa noite, Fernanda. Agora, diga, René. Patrícia, exatamente essa imagem está dentro do que eu vou perguntar para Ulisses. Ulisses, a grande maioria dos refugiados, ou seja, que estão fugindo da guerra, são mulheres e crianças e crianças de colo também, né? Muitos levam até seu cachorro, seu gato. E é isso mesmo, porque eu sei que você tem muitos contatos. Sim, é isso. Na Cracóvia. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, só para outra informação, um primo meu lá de Bielsko-Biała, o ano passado se casou com uma ucraniana. E esses meus familiares, estão num voluntariado e receberam ali em Bielsko-Biała, uma cidade importante, onde tinha e tem uma fábrica da Fiat, né? Na Polônia, já da época do socialismo soviético. E então é uma cidade, de certa forma, com um poder aquisitivo razoável, e também estão recebendo essas crianças lá em Bielsko-Biała. Ou seja, por toda a Polônia, né? Principalmente o leste da Polônia, o sul da Polônia, né? Porque hoje mesmo, antes de nós começarmos essa conversa, eu vi uma matéria na televisão de que estavam escavando abrigos antiaéreos na cidade de Lviv, e que eram muito antigos.
E ele, o repórter, não informou isso, mas esses abrigos em Lviv são da Segunda Guerra Mundial, de quando a cidade era da Polônia e esses polacos estavam lá enfiados debaixo do buraco, né? Então, essa recepção que a Polônia está fazendo tem muito a ver com laços familiares também, né? Porque ao longo da história, polacos e rutenos, polacos e ucranianos se casaram. É o caso do meu primo lá na Polônia e é o caso do irmão do meu pai aqui no Brasil, que se casou com uma descendente de imigrantes da Ucrânia. Então, veja, é muito incomum. A história desses dois povos é muito próxima uma da outra, e por isso essa recepção tão grande que está acontecendo na Polônia. E os ucranianos sabem que serão bem recebidos na Polônia e estão sendo bem recebidos. Em relação ao idioma, o polonês tem alguma similaridade? Qual é o idioma predominante na Ucrânia? Eles têm o ucraniano, né, e o russo, né? E eles têm esse alfabeto cirílico, né? Então, a similaridade que há entre, por exemplo, polaco, croata, tcheco, eslovaco, búlgaro, macedônio, é como as línguas espanholas e portuguesas, né? Ou seja, se entendem, então, se entendem. Eu, por exemplo, esses dias consegui uma outra amiga da Bielorrússia, que também está envolvida, a Ana Pojética. Ela é de Grodno, uma cidade na Bielorrússia, onde não quiseram sair de lá depois que o Stalin fez as fronteiras, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma cidade onde 90% da população é polaca, lá em Grodno, outra é Brest, e ela começou a me mandar vídeos, né, de pessoas falando em bielorrusso. Eu falei, por favor, Ana, traduza para polaco, porque eu não estou entendendo. Mas depois, com o passar dos dias, um general lá, não aliado da oposição ao Lukashenko, falando sobre a situação que o povo da Bielorrússia não apoia, né, o governo da Bielorrússia nessa ação, e eu consegui entender ele falando. Como o português e o espanhol, digamos assim, como as línguas. Como o dinamarquês e o sueco, né? Sueco, sim. Que são também similares. Similares. Mas não tem nada a ver com o alemão, né? Até onde eu sei. Não tem. Não tem nada a ver com as línguas germânicas. René, próxima pergunta ou quer que eu siga? Não, exatamente. Eu queria destrinchar justamente essa vulnerabilidade desse perfil de refugiado que são as mulheres. A gente sabe que elas ficam mais vulneráveis, mais expostas a assédios sexuais, como o jornal já tem divulgado, que muitas na Alemanha e também na Polônia têm sofrido esse tipo de assédio. E isso, como é que você vê isso, Ulisses? E, por outro lado, essa receptividade apontada por você, e que é verdade, do povo polonês para os refugiados ucranianos, não é semelhante a outros imigrantes refugiados, como da Síria, como da Afeganistão. Como é que você explica isso? Claro, você já até falou, porque muitos ucranianos têm laços de familiaridade. Aí na Polônia tem muitos ucranianos. Mas o ideal não seria abrir a fronteira para todos os povos? Bem, a entrada da Polônia na União Europeia não foi algo fácil, não é? Eu lembro que eu estava na Rádio Nederland, trabalhando na Rádio Nederland, na Holanda, era chefe do departamento de língua portuguesa, e naquele momento, após a aprovação da União Europeia, era preciso que o povo da Polônia concordasse, e foi feito um plebiscito, não é? E esse plebiscito aconteceria em 2 dias, no sábado e no domingo. Terminado o primeiro dia de votação, sim ou não, sim entrar na União Europeia, não entrar, não tinha afluência do público às urnas e teria que ter um mínimo de 50% de presença nessas urnas do povo para votar sim ou não.
e o comparecimento era baixíssimo. Então eu lembro que o Papa João Paulo II entrou naquela noite de sábado em contato com um padre de sobrenome Rydzyk, que é dono da maior rede de rádio católica, porque todos nós sabemos, a Polônia, 97% da população é Igreja Católica Apostólica Romana, e é uma espécie de gentílico, né? Ser polaco é ser católico apostólico romano, é ser cidadão polaco católico. Então aquele santuário da misericórdia que eu tive em Cracóvia realmente mostra. Então veja, e não fazendo críticas e tal, mas o pontificado do João Paulo II foi, de certa forma, um retrocesso na Igreja Católica em função do Concílio Vaticano II, de Paulo VI, convocado por João XXIII. Né? Houve um avanço naquele Concílio Vaticano II e com João Paulo II a coisa voltou para trás, muito em função da Igreja Católica Apostólica Romana da Polônia, que é bastante conservadora. Então o João Paulo II ligou para esse padre de grande influência, né, que já decidiu eleições na Polônia, e disse: manda o povo ir amanhã nas urnas, nós precisamos entrar na União Europeia. Precisamos entrar na União Europeia. Também ligou para o principal jornal da Polônia, o Gazeta Wyborcza, né, que foi criado na quebra do mundo socialista, né, em 1990. O Gazeta Wyborcza se chama Jornal das Eleições, né, para que Lech Wałęsa fosse eleito o primeiro presidente da Polônia com sua república restaurada, né, a Terceira República da Polônia. E lembro, a Polônia é a primeira república do mundo moderno. Ela é anterior aos Estados Unidos e anterior à França. Já em 1569, a Polônia já era uma república. E foi isso que causou, né, em 1795, a invasão da Polônia pelo Reino da Rússia, pelo Império Austríaco e pelo Reino da Prússia, que viria, em 1870, ser República da Alemanha. Então a Polônia ficou 123 anos afastada do mapa mundi, e quem sustentou esse povo foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse momento, quando você diz por que... Lembro mais um fato anterior a isso, nos anos de 1600, né? Quando os turcos otomanos tinham sitiado Viena. Viena, capital do maior império da história da humanidade, estava sitiada pelos muçulmanos. E foi um marechal polaco, Jan Sobieski, que expulsou os otomanos da Europa, e a Europa pôde respirar de novo o catolicismo. Então a Polônia é a defensora do catolicismo na Europa, né? Senão teria virado islão. Então, agora, a situação, né, de membro da União Europeia e ser a última fronteira no leste desta União Europeia faz da Polônia refém de Bruxelas e de Estrasburgo. Ou seja, pelo sentido humanitário que nós estamos vendo agora com os ucranianos, que são ortodoxos, portanto são de outra religião, né? Não aconteceu o caso lá na fronteira com a Bielorrússia, né? Que o Lukashenko trazia muçulmanos do Oriente Médio, do Iraque, para entrarem na União Europeia pela fronteira seca da Polônia. E a gente viu até policiais, né, exército, lá na Polônia jogando água fria, mangueiras de água fria em cima daqueles coitados que estavam nas florestas da Bielorrússia. Então, acreditar que a Polônia não recebeu esses... A gente não sabe o que aconteceu, inclusive, com esse pessoal que estava na Bielorrússia, não é? Com esse conflito que aconteceu. O Lukashenko começou a devolver eles lá para o Iraque, não é? Houve alguns voos, mas no caso dos sírios lá no passado, também não foi a União, não foi a Polônia de livre e espontânea vontade que fechou as portas. Foi a União Europeia, segura esse povo, não deixa esse povo entrar. Então,
Quem não acompanha o dia a dia pode perceber, mas que polacos são esses que se dizem tão humanitários e não deixaram entrar os sírios e não deixaram agora entrar os asiáticos, o povo do Oriente Médio, deixando morrer lá na floresta da Bielorrússia? Então, há que se separar as coisas, né? Da mesma... Eu queria voltar um pouquinho mais para o conflito atual e te perguntar o seguinte, então a Polônia, o povo polonês ou polaco, como a gente vai comentar daqui a pouquinho, eles optaram por entrar na União Europeia. Sim, no segundo dia, daí com o chamamento do Papa, eles foram às urnas e votaram e entrou na União Europeia. Como cidadão da Polônia, você entende o desejo do povo ucraniano de também entrar na União Europeia e essa insistência do Putin em não permitir isso, né? Como você acha que isso vai caminhar daqui para frente? Porque a gente comentava hoje à tarde que ceder ao que Putin quer é ceder à própria vontade do povo ucraniano. Como você falou, o povo da Polônia queria entrar na União Europeia, assim como quer a Ucrânia. Como você prevê o que acontece daqui para frente nesse conflito? Veja, eu não disse assim taxativamente que os polacos queriam entrar na União Europeia. No primeiro dia, no sábado, eles demonstraram claramente que não queriam. Eles tinham medo. Os agricultores da Polônia iam ser sufocados pelo resto da Europa, né? Os franceses, os alemães fortes na agricultura, né, iam acabar com a agricultura polaca. Então, principalmente as pessoas mais conservadoras do campo na Polônia não queriam entrar. O João Paulo II, o Papa, é que disse, vocês têm que votar pelo sim, nós precisamos entrar na União Europeia. E eu acredito que a mesma coisa se passa na Ucrânia, entendeu? Muitos desses familiares dos 3 milhões de ucranianos que estão vivendo na Polônia, que já estão na Alemanha, né, porque aí é tudo livre, espaço Schengen, né? Eles estão circulando. Em Portugal tem uma colônia muito grande de ucranianos em volta de Lisboa, né? Então ele já sabe o que é a União Europeia, eles comunicam aos seus parentes. Então, né, alguns, como era na Polônia naquele 2003, naquele final de semana, que alguns não queriam de jeito nenhum e outros foram obrigados pelo Papa a ir votar. Hoje não tem o Papa para dizer para os ucranianos, nem o patriarca. Os poloneses hoje, principalmente os mais jovens, querem ficar na União Europeia. Sim, claro, evidentemente. E a União Europeia é uma proteção contra os antigos inimigos russos, né? Sim. Sempre foi assim. Portanto, entende-se o desejo da Ucrânia, principalmente dos mais jovens, de entrarem na União Europeia. Assim como a Polônia hoje... Não se pensa de sair da União Europeia, né? Não se pensa em sair. Então, voltando à pergunta, como é que você acha que esse conflito caminha daqui para frente? Ou seja, ceder ao Putin, dizer não ao que a população da Ucrânia quer. Como é que você acredita que isso vai seguir a partir desse momento, nesse conflito pavoroso? Antes de responder a sua pergunta, eu volto... porque eu estava lá, eu acompanhei toda a imprensa europeia, a imprensa do leste europeu, em 2008. Né? Não fosse, veja como é complicada essa situação que estamos vivendo hoje, que se passou em 2008 com a Geórgia. O presidente da Geórgia, formado na Inglaterra, queria a entrada da Geórgia imediatamente na União Europeia. O que fez o Putin? Foi lá nas duas províncias que faziam fronteira com a Rússia, a Ossétia do Sul e a Abcásia, e distribuiu passaportes e cidadania para aqueles georgianos, dizendo o seguinte, todos aqueles que nasceram durante o período da União Soviética também são cidadãos russos. Ato contínuo, isso foi uma resposta do presidente da Geórgia querer entrar na União Europeia. Então, o que aconteceu? Pouco se falou aqui no Brasil sobre aqueles incidentes, né? Mas lá naquela Europa Central, inclusive na Alemanha, Itália e Ucrânia e outros países, Cazaquistão e todos aqueles que faziam parte da antiga União Soviética, foram em apoio ao presidente Mikhail da Geórgia. Foram para a praça pública naquele 2008, para que Putin não bombardeasse a capital da Geórgia.
O presidente da Polônia, falecido, Lech Kaczynski, foi com o presidente da Geórgia até aquela Ossétia. Foi recebido a bala de metralhadora pelos soldados russos que tinham invadido a Ossétia e a Abcásia. 2 anos depois, o presidente da Polônia e mais 96 pessoas morreram naquele desastre aéreo em Smolensk, quando eles iam a Katyn reverenciar os 44 mil oficiais polacos que foram assassinados friamente pelos stalinistas lá nesse lugarejo chamado Katyn. Ou seja, toda essa história está no dia a dia de ucranianos, de polacos, de bielorrussos, de lituanos. Essa coisa não sai de uma hora para outra só porque nós estamos discutindo hoje esse conflito. Né? Então, como vai ser daqui para frente? Da mesma forma como o presidente da Polônia, junto com outros 11, foram lá pessoalmente na Geórgia e disseram: ataque, pode nos matar. Se não houver um movimento semelhante, algo parecido, o Putin vai continuar atacando a Ucrânia. Né? E os esforços do presidente atual da Ucrânia estão colidindo com essa história, né? Com essa história que é mais de 800 anos de convivência, né? Entre esses povos eslavos, bielorrussos, russos e rutenos. Eu lembro, bielorrussos são os antigos russos brancos, os russos são os russos vermelhos e os ucranianos são os rutenos. Nome que eles receberam dos vikings, dos suecos, né? Lá no ano de 852. Então, isso está presente no dia a dia. Nesses mais de 10 anos que eu vou à Polônia, que eu fiquei lá, isso se destila em todas as ruas, em todas as pessoas de todas as idades. E eu acredito que a mesma coisa se passa na Ucrânia. O grande vilão é a Rússia. E nós estamos jogando os cordeiros para os lobos, para os leões. É a Rússia. Renê, alguma pergunta antes de eu prosseguir? Patrícia e Ulisses, assim, todos dizem, a União Europeia, os Estados Unidos, nós não podemos intervir porque nós somos da OTAN e a Ucrânia não participa da OTAN. Ocorre que está uma comunidade sendo morta, muitos civis sendo mortos. E aí, a comunidade internacional vai ficar de braços cruzados vendo uma potência militar dessa massacrando civis? Essa que é a grande pergunta. Onde é que fica a humanidade das pessoas? O Papa Francisco se colocou até dizendo que isso é um horror e está sendo uma carnificina. Qual a solução para isso? Você acha que a China entrando nessa intermediação seria a solução para acabar essa guerra? Olha, eu tive a oportunidade lá em 2008, 2009 de entrevistar o candidato da oposição ao Lukashenko na Bielorrússia, lá em Cracóvia. Ele ganhou um prêmio correspondente ao Nobel da Paz, mas um prêmio polaco da paz. E aquele candidato foi lá e eu consegui entrevistá-lo para o jornal Estado de São Paulo, onde ele dizia que era muito difícil romper a ligação que existe entre a Bielorrússia e a Rússia, entre o Lukashenko e Putin, que está apoiando ele. Você diz a China deveria ser a nossa intermediadora. Nesse momento, a China está dizendo assim: resolva a questão de vocês, eu não tenho nada com isso. Mas ela está, sim, apoiando o Putin, né? As sanções que estão acontecendo, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, o SWIFT, né? Essa conexão interbancária aí, ele se preparou para isso, ele sabia que isso acontecera. Né? O dinheiro que ele tinha, as reservas dele, ele tirou todas dos Estados Unidos, da Inglaterra e levou para a China. Né? Então, a questão econômica não pega nesse ponto. Os chineses estão se beneficiando com essas reservas. Então, o que eu acho, né, nesse momento, não é ceder ao Putin, de maneira alguma. Mas um outro que eu entrevistei naquela época foi o presidente da Chechênia. A Chechênia tinha um presidente,
Lembra das mães suicidas que iam e se dinamitavam? E o mundo não falou nada, o mundo não deu sanção, e aí ele vivia escondido na Polônia. Foi uma entrevista de guerra, assim, eu fui com capuz, andei tantos quilômetros, não sei aonde que eu fui para entrevistar o presidente da Chechênia. Ou seja, eu entrevistei 2 inimigos do Putin, e eles diziam que a solução é tratar a Rússia como ela é, poderosa, como inimigo, né? Inimigo poderoso. A qualquer momento o lobo ataca, né? E o Ocidente não se preocupou com isso, entendeu? O Ocidente continuou armando. Como se tudo fosse, né? Como se essa amizade fosse verdadeira ou possivelmente duradoura. Exato. A gente tem falado bastante disso aqui. E saiu agora aqui no site da Globo que a Corte de Justiça da ONU mandou a Rússia suspender a operação imediatamente. Como se a Rússia fosse acatar uma decisão da ONU. Como o Kosovo, né? Lá na Croácia, na Bósnia, não acataram esse tribunal. Não é? Exatamente. Então, esse tribunal é de fachada, né? Eu sinto assim, entendeu? Eu também acho. Eu acho que nada vai funcionar nesse momento contra Putin. Infelizmente, o que a gente pode pensar? Só a força, talvez. Mas o mundo não quer entrar numa guerra. Imagine se isso se transforma. A guerra, eu tenho... internacional pior do que está, né? É blefe do Putin dizer que está alertando lá quem tem os botões, né, nuclear. Ele também vai perecer com isso. E na Rússia está faltando açúcar. A gente estava vendo hoje imagens das pessoas, da população na Rússia, em supermercados, disputando açúcar. Ou seja, a Rússia está sendo enormemente afetada. Que Putin se preparou, é verdade. Agora, não sei se ele esperava tamanha represália, e ele também está sentindo represália dentro da própria Rússia. Não que ele se importe de novo com isso. Eu não vejo, infelizmente, uma solução pacífica mais para esse conflito, até temendo que Putin se alastre, né? Se ele passar a Ucrânia, ele está na Polônia, depois ele está na Alemanha novamente. Não acho que, por todas as declarações que ele deu nos últimos 20 anos, ele não vai fazer isso. Ele só não quer que ataque a Rússia. E as fronteiras da Polônia não são fronteiras da Polônia. São fronteiras da União Europeia, da OTAN. A Polônia é o último bastião. Então, entrar na OTAN não significa que a Rússia seria atacada. Então, isso me parece uma desculpa esfarrapada. Não, mas olha só. Eu caminhei pela fronteira da Polônia com a Ucrânia naquele tempo lá, e o que tem de soldado americano, o que tem de base americana lá, o que tem de mísseis apontados para Kaliningrado, lá perto de Białystok, que é nordeste da Polônia, e para Moscou, isso já faz desde 2005, desde a entrada na União Europeia. As bases americanas na Europa são fortes. Estão na Turquia, estão na Romênia. Ele se sentiu acossado. Né? E a OTAN foi empurrando, foi passando pano, né? E chega uma hora, não defendendo ele, só estou tentando entender. Sim, tentando entender o que ele pensa. Né? Exatamente. E eu queria terminar a entrevista, Ulisses, eu vou colocar aqui o teu blog, ver se eu coloquei direitinho. Quem quiser acompanhar mais opiniões e pensamentos do Ulisses, tem aqui yaroshinsky.blogspot.com, tá? Porque o Ulisses, além de professor e escritor, se auto-intitula como primeira carreira jornalista. De muito. Meu Deus do céu, que memória é essa? O que você toma? Ele lembra os nomes, eu não consigo lembrar nem as cidades vizinhas lá de Ulm. E as línguas que ele fala quase todas as línguas do mundo. Ele lembra os nomes das cidadezinhas, dos presidentes, é uma coisa de louco isso. O que você toma? Fala essa receita, essa memória sua aí. Eu não lembrava do nome do... Nossa, me fugiu o sindicalista polonês lá. O Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Nossa, engraçado, né? Você foi falando, eu lembro do rosto, eu lembro da história, mas eu não consigo lembrar de tantos nomes assim. É muita leitura. Muito obrigada.
obrigada, viu? Espero que a gente se encontre novamente. Ok, boa noite. Boa noite, até breve. Tchau. Valeu, obrigada.